mesmo que não foi um esporte como um esporte com... esporte só mais Você? O primeiro cara que entrou na sala do bate-papo aqui no chat. Não sei. Começamos? Então vamos começar. Zezé saiu? Peraí, Zezé. Vamos lá, Zezé. Não, eu tô aqui. Peraí que eu vou entrar na coisa aqui Liga na no câmera WhatsApp para... Absolve. Bom, vamos lá. Bom, O Absolve entrou? Não. Eu tô mandando um negócio para ele aqui do Luan. Para mandar o convite para ele da sala. Vamos lá, galera. Estamos aqui. Vamos começar hoje, dia 27 de fevereiro de 2021. Mais um grande bate-papo. Hoje é um grande bate-papo mesmo, gente. Nós convidamos aqui a grande amiga, nossa, de velhos tempos, Rosinha. Ela vai se apresentar, eu só vou falar um pouquinho. E a outra convidada é a Soraya, gente, mas a Soraya acho que ela não está conseguindo entrar. O Luan aqui, meu assessor. Vem aqui, Luan, bote a cara aqui. O Luan aqui é meu moleque aqui, Rosinha, meu assessor de assuntos internauticos. Está tentando fazer o esquema com a Soraya. Olá, aqui. Luan, boa noite. Está falando boa noite aqui, Luan. Tudo E bem, aí, Luan? então, e aí o que acontece? Ela não está conseguindo entrar, mas o Luan está assessorando ela aqui, vamos ver se ela entra. E eu falei para ela, entra, faz o pedido, que eu vou ficar de olho aqui no chat, aqui, nos participantes para ela entrar. O Herculano não vai poder entrar hoje, Zezé mandou mensagem para mim, está assessorando, infelizmente, vai estar para a Rosinha, a mãe dele e a mulher dele estão com Covid. Então ele está assessorando elas no hospital. O Jarbinhas vai entrar já. Tá. Ele vai terminar uma reunião e já vai entrar. E, galera, então, boa noite Tá mais bom. uma vez aqui. E eu quero já dar uma boa noite para esse pessoal que está aqui no chat. E o primeiro cara a entrar, Rosinha, como eu falei para você, o nosso grande Manuel Pires. Ai, que saudade! O Pires vai ser um que vai vir aqui na sala também. O Pires, Que legal! eu já faço o horário com ele, convido ele para a gente fazer
para a gente fazer já uma entrevista com o grande Pires. O Pires é fantástico. O Luizinho entrou aqui também. Boa noite, Luizinho. A Andréia entrou. O... o Luizinho já está falando assim que você foi a primeira secretária dele no Senafisc. Luizinho? O Luizinho do Senafisc, o Luizinho de 100 metros. O neguinho. Que dava lá em São Judas. Ah, sim. Então, Eu fui a primeira secretária do Senafisc. Não, é que você está falando Luizinho, eu não associei, porque realmente quando foi fundado o Senafisc, eu fui convidada, o Vitor me chamou para ser secretária dele, que eu estava indo para São Caetano naquela época isso. tal, e daí eu precisava trabalhar, mas nessas alturas eu já estava com o Carlão. Mas você vai contar Porque essa história já. Você lá vai em contar São essa Caetano história. com seu pai. Você vai contar essa história já, já, certo? Então, eu quero dar boas-vindas para todos vocês. E eu quero dar boas-vindas para você, Rosinha. Muito obrigado por ter aceito. Como eu falei, estou esperando a Soraya. Eu estou aqui no outro canal aqui, esperando se a Soraya dar um toque para ela entrar. E eu agradeço você por ter aceito esse convite, correto? E a gente vai bater um papinho, grandes perguntas, grande história, que você tem muita história para contar. Zezé? Falar com vocês é sempre um prazer. Você falou do Manuel Pires, e daí eu já me lembrei das falcatruas que vocês aprontavam com ele no campo de férias. A gente conta já. Zezé, dá as boas-vindas para nossa amiga Rosinha aí. Rosinha. Boa noite a todo mundo, boa noite, Rosinha. Eu estou muito feliz realmente de a gente estar batendo esse papo, que a gente tem histórias para contar, aqui muitas, por sinal, e que a gente vai começar a contar depois da sua apresentação aí, para a gente fazer o pessoal realmente entender o que realmente é o atletismo, porque a nossa família do atletismo é incrível, maravilhosa. Muito obrigada, Rosinha, por você ter aceito o nosso convite. De então, nada, é um prazer falar com vocês. Muito isso. gostoso. Então, vamos lá, Rosinha. Quem é a Rosinha? Fala aí. Quem é a Rosinha? A Rosinha é uma senhora hoje de 68 anos que fez atletismo, começou em São Caetano do Sul, através da Olimpíadas Colegiais. Fui descoberta pelo seu pai, saudoso. Sidão. Professor Alcides, muito legal. Fui selecionada, ele que me selecionou. E daí eu conheci o atletismo, que até então eu corria na escola, porque a minha professora falava para correr, e fizemos a seletiva, ganhei a seletiva de todo mundo, e ele me escolheu com mais 2 atletas. E dali já fui direto para os Jogos Regionais, em Itu, foi muito legal. Depois disso, me despertou o interesse, né, pelo esporte, e eu resolvi fazer educação física. Então, eu sou formada em educação física, trabalhei com ginástica, trabalhei com natação, às vezes já sabe. Trabalhei com iniciação de atletismo, trabalhei com atletismo de alto rendimento também, graças a Deus, e me aposentei. Me aposentei na prefeitura em 2004, trabalhei no Esporte Clube Pinheiros quando eu também fui atleta desse clube, que eu gosto muito, de 2004 a 2012. E hoje eu só sou dona de casa, ajudo a minha mãe, que tem 91 anos, é linda, faz de tudo também. E estou aqui, conversando com vocês hoje. Muito bem, eu tô até aqui respondendo a Soraya. Estou mandando o link do chat para ela entrar, tá? E aí ver se ela consegue fazer alguma coisa aí, ela participar com a gente. Muito bem, o Rosinha. Bacana a história. Você tem uma menina aqui, a Andréa Sakai, está mandando um abraço para você, Rosinha. Manda um monte de beijo para ela. Isso, você pode falar aí, ela já está ouvindo aqui, Isso, Andréia, muita saudade de você. Rosinha, como você já falou, né, que você começou aí sobre as vistas do meu pai, né? Mas onde foi isso? Em São Caetano do Sul, aqui no Lauro Gomes. Foi no Lauro Gomes. Aliás, o Lauro Gomes é onde eu tinha a salinha do Selafisques, né? Foi lá que começou. A primeira sala do Selafisques foi lá no Lauro Gomes. No Lauro Gomes, isso.
E depois do Lauro Gomes, aí você começou com a parte esportiva, você começou a treinar, aquele negócio todo. E aí, quando despertou o interesse de você fazer educação física? Então, eu estudava na Alcina Dantas Feijão Feijão, e grande feijão. participando porque era só na época de Olimpíada que a gente corria, jogava basquete e tal, era aquela brincadeira, né? Sim. A molecada era muito divertido. E depois que o seu Alcides, ele me convidou para fazer parte da equipe de São Caetano, daí eu comecei a treinar, daí começou direitinho, eu tinha que ir todos os dias, tal, aquela coisa toda. Nessa brincadeira, terminei o colegial e resolvi fazer educação física. Você fez aonde a educação física? Não entendi. Você fez aonde a educação física? Eu fiz na FEFISA, na Santo André. Faculdade de Educação Física de Santo André, que infelizmente fechou. Fechou, até uns 4 anos mais ou menos fechou. E depois da que você fez, se formou lá, e aí, é claro que você já treinava, você estava onde nesse período aí? Competindo por onde? Então, nessa época da faculdade, eu competi por São Caetano, depois eu fui para o Pinheiros, aí fiquei 4 anos no Pinheiros e vim para Santo André. Terminei minha carreira em Santo André, no SESI Santo André. Santo André. Muito bem. Pode falar, Zezé. E me diga uma coisa, Rosinha, você falou que você fez na FEFISA Educação Física, e eu me recordo muito bem que a FEFISA ela tinha bastante atleta, né? E o ano que eu entrei, nossa, só tinha campeões no ano que eu entrei. Entrei com Bortolossi, Rosângela Veríssimo, mas tinha Roberto Biangini dos saltos ornamentais, tinha, nossa, pessoal da ginástica olímpica. O Esporte Clube Pinheiro sempre foi um clube que reuniu sempre bons atletas, né? Que foram para Pan-Americano, Olimpíadas e tal. E naquele ano eu fui para o Pinheiros, então tinha muitos atletas do Pinheiros na FEFISA. Na FEFISA, né? E todos eram bolsistas, né? Não. Não era bolsista? Eu não fui bolsista, não. Ah, você não foi bolsista? Eu acho que na época era mais difícil. Porque eu acho que começou esse negócio de bolsa de estudo, começou com a Unisantana mesmo, né? Unisantana, exatamente. Então, no meu último ano conseguimos, mas eu paguei os 2 anos direto, e daí, se não me engano, eu até paguei o 3º ano, mas depois eu ganhei curso técnico. Que lá na FEFISA tinha. Tinha, com Barbante. Isso. Paulinho, não lembro do sobrenome dele também. Foi o Asdrubal. O Asdrubal deu lá Asdrubal. também. Asdrubal que eu comecei lá no SESI, em Santo André, com o Roberto, o japonês, né? Roberto. Isso. E o Roberto era da época do Asdrubal, do Eloy. Eram grandes técnicos que tinha naquela época, né? E me diga uma coisa, Rosinha, quando você falou que quem te descobriu foi o seu Alcides, né, o pai do Luizão, e quando ele te descobriu, você também descobriu o atletismo entrando na sua vida? Ou foi tipo assim, ele falou alguma coisa para você e aí você aceitou porque você realmente viu que era uma coisa que valeria a pena? Olha, eu acho que não pensei assim, dessa forma, de valeria a pena. Eu achei muito, muito gostoso, era saudável para mim, era prazeroso chegar lá e não fazer só parte, porque a aula de educação física é aqueles 40 minutinhos só. E a minha professora, não menosprezando, porque eu sempre gostei muito dela e admirei também, que eu cheguei a vê-la como atleta, que era Norminha Pinto. Ela foi jogadora de basquete. Ela foi seleção brasileira de basquete. Isso mesmo. Então, o trabalho do atletismo é uma coisa, o trabalho de outras modalidades é completamente diferente. Naquela época ainda que não tinha muita bagagem, né?
E daí o seu Alcides, a Norminha, pediu para ele estar selecionando, porque ela tinha que fazer um geral, né? Ela era professora do colégio, então era uma professora para todas as modalidades, né? Então, o seu Alcides, então vamos fazer a seletiva. E da seletiva eu ganhei todas as provas que ele passou e ele selecionou eu e mais dois estudantes lá do Alcina Dantas Feijão. Falou, olha, eu convido vocês para virem aqui treinar tal hora comigo, não me lembro se era de manhã ou à tarde, e para fazer atletismo, vocês saíram muito bem e tal. E daí foi. Na época estava até a Hortência também, que não sabia se ia para o basquete ou se ia para o Eu ia para o atletismo. atletismo, que ela era muito boa nisso. Ela saltava bem distância, sabe? E daí ela teve que escolher nos jogos regionais, porque tinha que ser federado, se ela ia para o basquete ou se ela ia para o atletismo. Opa! Ai, que nervoso! A minha irmã liga para cá essa hora. Pega o telefone, por favor. Então, e eu sei que eu comecei a treinar e fui me interessando cada vez mais. Foi muito bom. O Pires está mandando um recado aqui, né? O Luizinho falou, grande Manuel Pires, né? Patrimônio do atletismo nacional, né? Brasileiro, forte abraço. O Pires está falando aqui, seja bem. Não, o que ele falou aqui? Ele falou assim, faz muito tempo, ele morre de saudade, não sabe as saudades que ele tem de pegar, todos nós, né? E se prepara, Pires, que você também é um cara que, como eu falei, que vai ser da nossa lista, que eu tenho uma lista bem grande aqui. Inclusive, a gente está colocando 2 pessoas todo sábado, mas sempre da Zica, uma não entra. Semana passada foi o Zebinho e o Avelino. O Avelino entrou. Hoje era a Rosinha, estava sendo a Rosinha e a Soraya. Não deu certo com a Soraya. Problema de comunicações internauticas. E já acertei agora, galera. Depois a gente vai fazer esse processo no dia 13, na outra semana. O Parreira, acho que vai ser o Parreira e o Avelino. Que legal, o Parreira está viajando, já voltou de viagem, já aceitou, a gente vai fazer dia 13. E semana que vem vamos ver se a gente fala, viu, o Pires? A Conceição e acho que a Conceição, deixa eu ver quem que está aqui na lista. Eu só preciso confirmar a Conceição, mas a Mazé, lembra da Mazé? A Mazé já confirmou. Então sábado que vem provavelmente é a Conceição. A Mazé Ferreira, né? Mazé Ferreira. A Mazé Ferreira. Já mandou até a foto para mim, para o Jabinhas fazer o folder. E aí o Pires está mandando eu voltar para o atletismo, que está faltando jeito no atletismo. Eu falei, vou voltar de técnico, vou pensar. Mas vamos lá, Rosinha. Você ficou muitos anos no Centro Olímpico, né? Fiquei. Ficou muitos anos. Você começou lá com o seu Nelson, né? Olha, eu fui para o Centro Olímpico com o Carlão. O Carlão. Ele depois do seu pai, acho que vieram mais um técnico, veio mais um técnico, que eu não me lembro o nome, do interior, depois veio o Carlão. E daí o trabalho foi melhorando, né? Os resultados foram aparecendo, e o Carlão foi convidado para ser técnico do Esporte Clube Pinheiros, e junto com ele convidaram mais 3 atletas, eu, Homero, Sérgio Gomes, e a Elvirinha. E daí a gente partiu Pinheiros. E ficou? Eu não sei. Não, pode falar. Pode falar você. Então na verdade, eu não me lembro quanto tempo que eu fiquei aqui em São Caetano, competindo, né? Mas a minha vida esportiva mesmo acabou sendo de alto rendimento, acabou sendo a partir do Esporte Clube Pinheiros. Ok, legal. Pode falar, Zezé. O Esporte Clube Pinheiros, ele teve, na sua época, até uma certa época, ele estava bem presente. Aí depois, não sei o que aconteceu, que ele praticamente não tinha tantos atletas. Que na minha época, eu lembro que eram pouquíssimas pessoas que estavam lá em 80 e pouco, 90, ele já começou a diminuir muito, né, o número de atletas, né, o Pinheiros. É que é um clube de sócios, né? Apesar deles terem atletas em todas as modalidades, praticamente, em grandes competições,
eles não acho que não demonstra tanto interesse, né? Ou pelo menos pelo atletismo. Na época que eu fui, a primeira vez que eu fui, foi a época que teve delegação grande, era a época do João Carlos de Oliveira, tinha a Branca no salto em altura, tinha bons atletas, o Homero Sérgio Gomes, que fazia os 400 sobre barreiras, agora, de cabeça, assim, você fica pensando e É acaba... muita gente, né? Mas era uma delegação muito grande a nossa. Eu acho que eu ganhei, só pelo Pinheiros, acho que eu ganhei uns 4 troféus. Só pelo Pinheiros. Estão mandando um grande abraço Só para pelo você Pinheiro. aqui, o Rosinha. Inclusive, boa noite aí, Marcinha. A Márcia Augusto, é australiana, mas ela está no Brasil, só volta quando acabar a pandemia, né? Mas ela está para cá. A Soraya está aqui, grande Soraya. A Soraya, gente, ela ia entrar também na sala, que era a convidada de hoje, junto com a Rosinha. E ainda ela falou assim: ai, grande Rosinha, que saudade da Rosinha. Bom, a gente vai bater grandes papos, né? Mas ela não conseguiu entrar, algum problema lá, não conseguiu entrar. E, e a Então, o Martins, lá de Santa Catarina, mandando um abraço também eu para ia falar a agora, Rosinha. o José Martins. O Joilton, Jailton, né? Joilton Isso, já Joilton, entrou, Jailton também. e ela falou assim que eu tenho um problema lá no celular dela, alguma coisa no notebook, e Está tá tudo, travado. tá travado, tá? É. Mas vamos lá. Ah, que Rosinha, pena. conta, aí você, depois que você parou o atletismo, você começou a ir para o Centro Olímpico, quando que você exatamente, né, começou lá como técnica lá no, porque você acha que foi o primeiro lugar de técnica, foi no Centro Olímpico, né? Eu comecei como técnica, eu trabalhei como técnica de esportivo lá no Ibirapuera. Comecei lá no Ibirapuera. E depois o Rabassa me levou para o Centro Olímpico, ele estava como chefe lá de seção, e eu comecei a trabalhava, dava iniciação de atletismo, tentei montar um grupinho de meio fundo e fundo, mas trabalhava com barreira, trabalhava com quase todas as modalidades. As crianças a gente selecionava, isso é feito até hoje, selecionava os atletas, e eu dava, né, o start para todos eles, ensinava trabalho de coordenação, dava um trabalho de condicionamento geral, e ia trabalhando. E conforme eles iam apresentando um progresso, eu ia passando. Por exemplo, eu mandei um garoto chamado, acho que Luiz Carlos, ele era muito bom, bonito, fortão, um salto em altura. Eu consegui fazer com que ele saltasse até 1,80 m. Depois eu falei, professor Nelson, É com você. a minha capacidade termina aqui. Quer dizer, a gente tem capacidade para tudo, só que são só 25 provas, né? Não dá para você estar estudando tudo. Justamente. Aí passa o Luizão lá para o professor Nelson. Se aparecia algum garoto também que fazia lançamento, também passava para o professor Nelson. Até que o professor Nelson acabou se aposentando e eu acabei assumindo a chefia de seção e trouxe o Ricardo para trabalhar comigo de manhã. Então, a gente dividia as provas. Mas, por exemplo, eu fiz a Cristiana Araújo, que até hoje o recorde é dela de 300 metros sobre barreiras, porque acabou, né? Não tem mais 300, é só a partir de 400, mas ela é recordista sul-americana de 300 metros sobre barreiras. O Hedley passou comigo lá pelo Centro Olímpico. Eu encaminhei ele para o Neilton, como se fosse hoje. Encontrei com o Neilton e falei assim, vou te passar um menino muito bom, ele já está enjoado de ver minha cara lá no Centro Olímpico, mas ele tem progresso. E outra coisa, ele é primo do Gerson. Aí peguei, mandei lá, porque na época ele tinha a mãe dele, que era viva ainda, né? E os dois lá, ver o negrinho comprido treinar. E vocês viram que como o Hedley também cresceu, né? Cresceu. No atletismo. Rosinha, Histórias aí. a Márcia Augusto está mandando aqui, falou assim, Lu, a Rosinha parecia ser brava, tá? E ela falou assim, terminamos a base com... Na Temíamos idade a base. de 12 a 15 anos. Isso mesmo. E aí, você lembra da Marcinha, né?
Então, eu estou tentando me lembrar quem é a É Márcia, aquela porque cabelinho aqui assim, passaram algumas. cabelinho todo. Hoje, né, ela tá com o cabelo bem armado, mas ela já tinha o cabelo mais ou menos assim. E hoje ela mora na Austrália, dançarina e tal. Mas ela tá aqui no Brasil, né, porque tem cima de pandemia, então tem que voltar. Mas, Uhum. Rosinha, Ela esteve naquele nosso encontro, naquele encontro que nós tivemos em foi 17, lá na ela Santana. foi, na Santana. Você estava lá, Rosinha? Tava. Então ela tava lá. Então, É, a Marcinha, ela foi. Depois eu mando a foto, mas você Tá. lembra dela? lembra sim. Ela é a barreira que a Márcia fazia, né? Isso, A fazia Márcia era barreira. da A mais barreira, fazia barreira. Fazia barreira. fazia barreira. Igual você Então, comentou vai ver aí, que ela treinou com o Ricardo. foi. Isso mesmo. Vai ver que Foi ela isso mesmo. treinou com o Ricardo. O, Se ela o, passou por mim, deve ter sido só a parte de iniciação mesmo. certeza. Contato, eu fui tolhida, entendeu? Eu tive proteção. Então, é uma coisa que eu não tenho muito o que falar, não. Mas tem uma coisa engraçada que aconteceu, né, Rosinha? Com o meu filho, foi parte do meu filho, porque a Rosinha, ela foi professora do meu filho, né, Rosinha? Conta aí pra Tentei gente. ser, né? Eu tentei ser. Era uma Não tentou, graça. não, foi muito bom. Ele gostava muito de você. Você, Ai, não, uma não graça. só o meu filho, como minha mãe também foi sua aluna e minha mãe gostava muito de você. Amava. Eu amava dar aula de ginástica, amava dar aula de natação. E eu estava com um grupo de iniciação lá de 7 a 10 anos, eu acho. Não lembro quantos anos tinha o Júnior na época, acho que eram 7, né? Acho que era 6 ou 7. Era uma coisa assim. Então, acho que era de 5 a 7 e de 7 a 10. E eu estava na piscina infantil lá no Ibirapuera, e a Zezé chegou com o Júnior um pouquinho atrasada, né? É. Já. E eu Isso estava faz de um parte lado, daí. Sou bem assim ainda, né? o Júnior do. Ah, não, é mesmo, o Luizão até falou agora já há falei, pouco, né? normal dela. Isso é normal dela. Isso é normal. Eu ainda não consegui, mas vou conseguir ser bem pontual. Mas está aí, está presente. Então, eu sei que ele chegou todo feliz, me viu de um lado, do outro, ele falou assim, opa, piscina, e caiu na água, pronto. Escorregou, a água que batia na barriguinha dele, ele não conseguia levantar, nunca mais o Júnior pisou naquela piscina. Eu fiquei muito triste, mas, ao mesmo tempo, fiquei contente que depois de uns 3 ou 4 anos, eu passei pela piscina olímpica, ele já tinha mais idade, e vejo o Júnior nadando. Ele aprendeu a nadar, mas eu fiquei triste porque eu não tive o prazer de ensiná-lo a nadar. Ele pegou trauma. Mas pegou trauma porque ele quis se apressar um pouquinho, né? Gostou muito da piscina e quis se apressar. Galera, tá tendo o pessoal do chat, né? Não sei se alguém vai tá ouvindo. O pessoal do chat tá sem contato, deu um problema aqui na internet. Eu acho que tá sem contato, mas no meu notebook tá dando problema aqui do chat. Não, mas aqui também está sem contato, Lu. Tá sem contato? É internet, Eu então, estou né? vendo aqui. Tá sem contato, sumiu, tá aqui, abre, mas fica rodando. Mas o Luan já colocou para gravar, então o pessoal que não pode assistir depois, mais tarde. E a Soraya, eu tô tentando falar com ela aqui, mandando mensagem, ensinando ela como é que faz lá para abrir a câmera dela, fechou o microfone, mas abrir a câmera e tentar entrar. Mas vamos lá, o Rosinha, igual o Jailton já está falando, que caiu o sinal, mas Jailton, é a internet. Ô, Rosinha, quando você entrou como técnica, né, foi no Centro Olímpico, o que te ajudou, né, na sua vida de atleta e o que te ajudou para ser algum detalhe que te ajudou a ser uma excelente técnica? Olha, eu sou virginiana. Então, eu sou aquele tipo de coisa. Não adianta você falar, olha, você faz o feijão, você põe no fogo, deixa cozinhar, depois você põe alho, cebola. Não, eu quero ver mais. Eu quero sentir um sabor maior daquilo. Então, eu sempre tive interesse. Eu comecei com iniciação no Ibirapuera, lá no Centro Olímpico, eu fui como técnica mesmo. Mas eu participava de todas as seletivas, né? E daí a gente separava os grupos.
mas a maioria das crianças, todos passavam por mim primeiro para ter aquela vivência, né, de aquecimento, tudo, os primeiros trabalhos de força, eu que sempre passei, né, os saltinhos direita, esquerda, tal, aquelas brincadeirinhas que a gente faz com criança que eles gostam sem saber que estão ganhando a força. Sim. Né? E a partir daí começam a aparecer, os talentos começam a aparecer, né? Você faz a seletiva, a criança passa na velocidade, depois ela faz um teste de anaeróbia, vai lá para os 300 ou 400 metros, um trabalho de força, e daí nunca teve, assim, vários, até passaram, na época do Adote um Atleta, um professor para cada modalidade. Mas, na minha época, acabou se resumindo entre eu e o Ricardo, para fazer todas as provas. Então, é de tudo um pouco. A gente dividia, o Ricardo gosta mais de velocidade, então ficava lá com as provas rasas. Eu sempre gostei, né? Mesmo de meio fundo e fundo, pegava a molecadinha do meio fundo e fundo e dava também os trabalhos de obstáculo e barreira. E eu acho que, juntando o que você aprende na faculdade, porque eu tive... O Asdrubal foi meu técnico e foi meu professor de atletismo. Os meus técnicos todos, assim, hiper estudiosos e super interessados e fazendo bons atletas. Então, eu acho que eu tive uma escola boa, né? E o interesse que a gente tem, né, de estar conhecendo. Se você, por exemplo, quando eu fiz o curso da IAAF, lá, o primeiro que foi aqui em Santo André, eu rezei para não pegar, eu falei, salto com vara e martelo eu não quero, salto com vara e martelo eu não quero, peguei salto com vara. Eu passei a metade da noite estudando salto com vara, porque eu tinha que apresentar meu trabalho no dia seguinte, entendeu? E nessa brincadeira, acabei descobrindo o João Gabriel, que foi um excelente saltador com vara, que depois ele foi, ainda é, eu acho, atleta do Ricardo. Hoje ele já é professor formado e tal, mas é assim que a gente vai descobrindo. Então, uma coisa que você não queria, nem o salto com vara nem o martelo, e acabou caindo na sua mão para você descobrir que você entendia do assunto. Pois é, e eu tive que me interessar na marra. E isso é um processo. Mas é assim. Qual foi? O processo, Fala. Eu lembro que o DJ falava muito para mim, né? Ele falava assim, o ABC da educação física vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar é a ciência, a tecnologia que vai entrar, blá, 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 blá. Mas ele falou assim, quando você tem a experiência prática e depois você vai estudar, você vai pegar teoricamente, vai pegar a parte teórica, vamos colocar assim, você vai ler a parte da ciência, vai ler artigos, vai ler bons livros, participar de cursos. E quando ele falou assim, quando você tem a parte prática, tá? Você consegue detectar e sentir o que o atleta está sentindo, porque você já passou por lá. Por isso que eu fiz aquela pergunta para você. Tá? Se a parte atlética ajudou você como parte técnica. E justamente isso, porque você... Não, ajuda muito, porque você sabe até onde você pode chegar, né? E depois outra, você tem os testes, né? A sua cola são os testes que você faz antes com a criança, né? Isso. Com o adulto, com o adolescente. Então, você sabe até onde você pode chegar. Se um Gerson que correu para 45, sabe? Ele, no primeiro teste dele de 300, ele vai fazer um bom teste. E daí você não ia adivinhar nunca que ele iria correr para 45. Mas o trabalho te ajuda a chegar ali, né? Você vai, a cada ano, você vai melhorando, você vê a melhora do atleta. Então, você sabe que pode ir um pouquinho mais, né? Se ele fazia 100 saltos por semana, aí ele vai passar a fazer 120, 150, e aí vai. Vai seguindo. Respeitando
respeitando as características dele também, né? Porque, infelizmente, o nosso esporte é um esporte muito carente também, né? Correto. Então, não dá para você saber de fio a pavio o que se passa com a criança, né? Então, muitas vezes a gente acaba, talvez nem exagerando, mas faz um trabalho um pouquinho mais forte e a criança não corresponde. E talvez por quê? Porque falta alimento, né? Falta alguma coisa, tem que ver que está faltando ali, para aquele trabalho não ter sido realizado. Porque o teste, ele não engana ninguém. Correto. Não engana mesmo. Isso mesmo. Tá? É justamente a pergunta que eu ia fazer para você aqui. Como que você vê o atletismo no Brasil do tempos, né, dessa época nossa, tá? E o atletismo agora? Só um minutinho. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Ô, Sim, a gente está Soraya, escutando você, só tá Soraya. faltando a câmera, Sim. Soraya. Olha, primeiramente, boa noite para todos. Eu gostaria de pedir mil desculpas, porque aqui está complicado, eu não estou conseguindo acessar. Aí agora eu consegui aqui meu microfone. Então, eu primeiro queria pedir desculpas, falar que é um grande prazer estar participando com vocês, principalmente do lado de uma amiga querida, que eu não, a Rosinha, eu sempre tive foi assim, recíproco. Nós tivemos sempre um carinho, um respeito muito grande entre nós duas. Faz tempo que não nos vemos, né? Estou morrendo de saudade, gente. Desculpa mesmo, viu? Um beijo grande, Rosinha. Obrigada, Luizão. Ô, Soraya, você não conseguiu achar sua câmera aí na tela do computador? Você está no computador ou celular? Não, eu estou no celular, porque meu notebook aqui dá indisponível, tá uma coisa terrível. Você não conseguiu achar o desenho da câmera no seu celular? Não, agora no celular não, porque eu consegui entrar pelo YouTube. Aí eu mexi tanto aqui que eu acho que eu baguncei tudo. Aí eu acabei chegando aqui no áudio. Beleza, então nós vamos fazer assim, Soraya. Beleza, hoje você não participou, mas eu vou arrumar uma data para você vir participar aqui, contar suas histórias também, Vai ser... como a nossa grande amiga Rosinha aqui. Vai ser o maior prazer, viu? Nossa, eu me preparei tanto para hoje, não marquei nada aí na hora da esse prep todo aqui. Não, sem Esse problema. negócio de internet é fogo, Soraya, porque eu também, de vez em quando, tanto que eu faço pelo celular, porque meu notebook, eu não sei o que acontece, eu também não consigo fazer, e eu consigo fazer só pelo celular mesmo. O notebook da Zezé, ela leva no concerto, o cara fala que tá bom, quando chega em casa não funciona, eu acho que é a pecinha que está atrás. Eu acho que a pecinha... Não é, não. Porque eu consigo colocar tudo menos o YouTube aqui, o nosso canal eu não consigo colocar. Beleza. Então, é isso que está acontecendo. Aí eu estava vendo vocês, mas estava sem som, aí travava. Eu falei, meu Deus, não acredito. Quando eu consigo entrar, trava. Mas assim, olha, pode marcar uma data. Sim, se você quiser, no sábado que vem, no próximo, eu vou dar um jeito de acertar isso aqui e vai ser o maior prazer, tá? Eu agendo com você, eu mando mensagem para você, a gente conversa, para ver um dia que a gente volta a conversar. Beleza, Soraya? Um beijo grande, viu, Soraya? Obrigadão, viu? Muito obrigado. Poxa, desculpa e obrigada a vocês. Que é isso. Imagina, Soraya. Beleza. Então, Rosinha, o atletismo, como que você estava falando, né? Como que você vê o atletismo da sua época, né? E o atletismo da sua época, da nossa época, e o atletismo de agora? Olha, eu vou te falar uma coisa. Na verdade, eu não posso nem estar falando do atletismo de agora, porque eu não estou acompanhando nada. Sabe quando aquele abandono? Eu acabei... eu não me sinto como se tivesse abandonado, mas eu não estou nas pistas, eu não estou acompanhando mais competições, mas o pouco que eu ouço falar é que também... a coisa parece que estaciona, né? Tem uma época, parece que estaciona. As pessoas, os atletas não conseguem ultrapassar aqueles resultados, que nem eu fiquei sabendo no Troféu Brasil mesmo, o Rabassa está com um atleta do salto em altura, e o garoto que ganhou foi o filho do Neilton, lindo, com 2,26 m, se não me engano. Que foi, né? Isso, acho que foi perto disso aí. Na minha época, já tinha.
atletas que faziam esse resultado, né? Eu não me lembro, acho que Ritano, não sei se Ritano chegou já a, tinha a próximo, tinha 2,30, outro. não lembro, mas a gente, né? Então, são provas, talvez, que não cresceram, né? Que não cresceram. Ok. Então, ao mesmo tempo, eu não vou estender mais, porque, sinceramente, eu nem, Não está sabe, acompanhando agora, né? É. ainda até 2 anos atrás, eu pegava, abria lá o site da federação para ver resultados, essas coisas, mas de 2 anos para cá, Tá. eu tive tantas coisas diferentes que eu fiz na minha Ela vida, não está inclusive participando. mudança que eu nunca tinha feito. E aí nem deu para você parar para ver. É porque também, assim, as coisas vão mudando para a gente, né, Rosinha? Parece que não, mas mesmo quando você estava que nem você se aposentou, tudo, mas é uma outra fase da vida e que às vezes realmente fica meio difícil você continuar acompanhando, né? Embora Nossa, seja muito bom, né? não, é sempre bom, mas é impressionante, porque, sabe, acontece coisa que você nunca imaginava na vida. Eu, por exemplo, desculpa só fugir um pouquinho, mas vai ser um segundinho só. Eu tenho a minha mãe, era só minha mãe e essa minha tia, que era mais nova que ela, faleceu em 2017. Essa minha tia, ela tem um filho que teve, né, esquizofrênico. Eu descobri que ele tem esquizofrenia há pouco. E ela estava na casa da minha mãe, se tratando lá, e veio a falecer, e eu acabei assumindo a curatela desse meu primo. Então, olha só, de quinta-feira eu faço compras, faço comida para ele toda sexta de manhã e levo, porque ele se recusa a morar com a gente. Então, isso é uma coisa nova para mim. Sim. Levar minha mãe ao médico, eu sempre levei, mas, sabe, é Essa uma outra parte é constância. nova. Eu que dirijo, eu que faço, então é muita coisa. E daí também, a forma que acabou a minha vida profissional foi assim muito, foi frustrante. Lá no Centro Olímpico, na época da Magic Paula, tal, admirei ela muito como atleta, tal, mas deixou a desejar nesse ponto de ouvir o que não precisava ouvir. Foi modificando as sessões e na última, a última sessão foi a minha ser mexida, que foi uma surpresa muito grande para mim, né? Deixar de ser a chefe de sessão e vir um novo, não sei o quê. Então, aquilo, sabe, me deixou muito chateada e eu já estava para me aposentar e já me aposentei, já foi, sabe, uma coisa assim. E eu, sabe quando você deixa do lado? Eu procuro deixar do lado, não fica totalmente, porque eu tenho sempre contato com o Ricardo, adoro o Ricardo, então a gente está sempre conversando, admiro o trabalho dele, tal, mas aquela vontade de estar acompanhando, sabe, vai acabando, vai acabando. Talvez se eu tivesse assim contato com vocês, por exemplo, né, com o Luizão, uma Zezé, tal, mas a gente quase não tem esse contato. Então, para mim, Inclusive, eu quando encontro, quando falo, quando grupo, admiro tudo, acho legal, mas não... é bem mais frio, não, né? muito mais frio, muito mais frio. Eu, Quando inclusive, poderia ter sido diferente, né? isso. Eu, inclusive, ia Mas, perguntar a respeito disso, né? Como é que foi a sua saída, porque eu sei que teve quando a Magic entrou lá, ela fez um baluarte lá tremendo lá, né? E porque assim, existe uma coisa, você ser boa atleta e você ser uma boa administradora, são duas coisas totalmente diferentes. Correto? Então, são não, duas coisas diferentes. Eu ia até perguntar a exatamente. respeito, né? Como é que foi essa saída, esse Eu processo? acho que é uma coisa que isso daí ela jamais vai poder falar da parte administrativa do atletismo, porque o tempo que eu fiquei lá, eu acho que não deixou a desejar pelo professor Nelson, não deixou a desejar pelo Rabassa, sabe? Eu acho que eu atuei tão bem quanto eles, Sim, né? sim. Selecionamos bons atletas, saíram bons atletas de lá, não participávamos de mais competições e não tínhamos condições de pegar mais atletas, porque a prefeitura tem um limite,
tem um limite de verba para cada modalidade, e a própria Paula falava, o atletismo é o patinho feio do esporte, sabe, Rosinha? Eu tenho X para isso, eu poderia começar com atletismo, mas eu vou começar com outra modalidade, porque tem no atletismo só com 30 atletas, sabe? Só com 30 atletas. Olha o tamanho da cabeça. Olha o tamanho. Você tem uma sessão com 30 atletas de diferentes modalidades dentro daquela sessão, eu acho que não é apenas só, né? Só, né? Não é só. Mas É como eu disse. o jeito que ela pensava. Então, de repente, você trabalhar com uma pessoa que pensa pequeno, fica um pouquinho difícil. Mas, independente disso, eu não me arrependo de ter colocado a minha mão no bolso para ajudar os meus atletas, assim como o Ricardo também, sabe? Compramos muita vara, mandamos consertar muitos colchões. O Ricardo fabricou, né, manualmente, barreirinhas para a gente fazer trabalhos de coordenação. Olha, o que nós fizemos ali naquela sessão de atletismo, e depois, no final das contas, ela veio, foi até no velório do filho do Ricardo, ela veio me falar que ela tinha conseguido a verba para reformar a pista, que eu já não estava mais lá, mas ela me viu, ela falou assim, como você foi uma das incentivadoras, vários memorandos, insistência, porque precisava, a gente vai conseguir fazer uma pista decente agora. E, graças a Deus, a pista está lá, está tendo competição, e é isso daí que me deixa contente, não sabe? Eu sei que eu tenho o meu dedinho lá também. Beleza. Isso é importante, né, Rosinha? Porque, na verdade, essas coisas que você falou em relação de fazer gestão realmente, às vezes, infelizmente, o atleta em si, ele tem que pensar, ele não tem que pensar só na modalidade dele ou pensar exclusivamente numa modalidade, quando ele está num cargo administrativo como esse, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que isso existe. Mas o mais importante de tudo isso, e é o que você acabou de falar agora, é que o reconhecimento veio. Mesmo que tardio, ela lembrou que você foi a pessoa que incentivou a que hoje a mudança acontecesse. Está lá a mudança que todo mundo vê. Então, a gente sabe que, querendo ou não, a gente fica triste com essas coisas, né? Porque eu sempre falo que a nossa família do atletismo, todo mundo que tem vindo aqui tem falado do seu amor ao esporte, principalmente ao atletismo, à amizade, a tudo isso. Mas a gente fica triste quando você sabe que, infelizmente, em certos cargos que vêm do esporte, né, que é ligado principalmente ao atletismo, certos cargos, eu não sei porque não existe pessoas que realmente são pessoas que têm experiências para poder mudar essa situação, mudar tudo isso e fazer a diferença concretamente. Você fez a diferença no Centro Olímpico, porque lá a pista está lá. Para ninguém falar assim, não, quem foi? Foi a Rosinha, foi uma das pessoas que realmente bateu na tecla e bateu dizendo que realmente necessitava dessa reforma da pista. Mas, infelizmente, a gente vê que no nosso esporte são poucos os que conseguem, e alguns que conseguem estar no local, no lugar que realmente poderiam estar outras pessoas, acabam não desempenhando muito bem suas funções, né? Que acaba acontecendo isso. Não dão valor, né? Não sei, eu não sei explicar. Porque a minha cabeça sempre foi voltada para o que eu estou fazendo na hora, né? Então, por exemplo, lá eu trabalhava com atletismo. O que eu preciso para trabalhar com atletismo? Tá? A gente pode trabalhar com atletismo na rua, eu posso trabalhar com atletismo aqui no meu prédio, mandando a criançada subir e descer a escada, né? Tem a rampa na garagem, mas se você tem uma pista de atletismo, se você tem todos os implementos necessários para estar trabalhando ali, só não trabalha quem não tem vontade. Exatamente. Infelizmente, é isso onde as pessoas acabam pecando, né? Que eu lembro também que o Ibirapuera, durante muitos anos,
ele teve problemas, aí teve uma época da reforma que a gente foi treinar no Centro Olímpico, aí depois se reformaram, a gente voltou a treinar no Ibirapuera, mas eu não sei por que existe hoje o que está acontecendo, de dizer que se gasta muito e não se vale a pena. Mas eu acho que não é que se gasta muito e não se vale a pena, é que o que se gastou muito não valeu a pena porque pessoas erradas fizeram coisas erradas. Mal administrado. Mal administrados, porque o Ibirapuera, eu acho que ele é um patrimônio público. Porque Ibirapuera, quantos atletas não vieram de fora, através do meeting, através de competições que teve, até o Troféu Brasil mesmo, que vinha muita gente de fora competir, e de repente a gente vê que alguém fala assim, não, mas isso aqui não dá, ele não tem retorno, é só gasto. Como que é só gasto? É só gasto quando as pessoas realmente não gastam o que tem que gastar e mostram, olha, efetivamente foi feito isso, porque a gente sabe que Ibirapuera, infelizmente, teve grandes problemas em relação às reformas, né? E essas reformas foram reformas feitas no papel, no dinheiro, mas efetivamente não foram feitas no local certo, que era a pista, né? Muito bem. E acabou causando isso. Muito bem. Ô, Rosinha, dentro do atletismo, qual que foi os melhores resultados que você fez? Olha, eu me lembro muito bem, em 75, eu fui a primeira atleta a fazer o índice pan-americano, nos 800 metros, que eu fiz, corri para 2:10:09 no eletrônico e 2:11 no manual. Fiquei um ano viajando de avião, indo para cá, para lá, competição, não sei o quê, e 10 recordistas brasileiros, na véspera do Pan-Americano, no México, foram cortados. E eu fui uma delas, eu, Bortolossi, Marafurma. Eu sei que, infelizmente, nós voltamos de ônibus do Rio para São Paulo. Chateados. Mas os 1.500 metros também, eu cheguei a correr para 4:37. O meu 400 era fraquinho, mas eu sempre... A Mirinácio, né, Mirinácio? Esse intro aqui. E foi essa minha trajetória. Muito bem. Ô, Rosinha, você teve... Fala, Zezé. Não, pode falar, Lu, pode falar. Você teve na sua trajetória como atleta, não vou falar como técnica, né? Mas como atleta, você teve em algum momento, você teve alguma rejeição, como preconceito, por exemplo, na época? Olha, nunca senti, assim, preconceito. Mas eu acho que rejeição, sim. Porque eu tive 3 oportunidades de ir para aquele estágio em Mainz, na Alemanha, e eu fiquei sabendo que meu nome estava na lista nesses 3 anos, e eu nunca soube nunca recebi o convite. Entendeu? Coisas que aconteciam, né? Coisas que aconteciam. E atletas que foram e que chegaram num Troféu Brasil e perderam para mim. Entendeu? Então, são essas coisas que acontecem, né? Aquele troféu, os troféus, né? que eu não sei até hoje, eu não sei se desde que existe um Troféu Brasil, os primeiros lugares, ou o primeiro lugar, tem um bônus. O atleta que ganha a prova, qualquer prova, ele tem um bônus. Vocês me perguntem se eu algum dia recebi ganhando 7 troféus, conta de mentiroso, né? Se eu recebi esse bônus alguma vez. Nunca. Nunca. Então, eu não sei se isso atribuo ao técnico, se isso atribuo à federação, eu não sei a quem. Eu só sei que, nesse sentido, então, eu não sei, não posso te falar, assim, porque tá uma coisa assim tão séria hoje, falar sobre o preconceito, né? Mas pode ser que tenha sido isso, né? Não sei. Qual Eu sou feliz do mesmo jeito.
Mas tem que seguir, né? Porque a gente fica Uhum. chateado A com vida algumas coisas, continua, a claro. vida continua. Você na época era atleta e você quer mostrar resultado, vamos ver se dá para ir na outra, e assim vai. Exatamente. Mas quando você descobre algumas coisas que têm proteção, entendeu? Proteção para alguns e outros não, e Não, não é julgado a qualidade, e sim uma proteção, a gente fica bem chateado. Só não pode, não, tipo fica. assim, Eu levar aquele, fiquei, entendeu? eu fiquei tanto que eu nem assisti. Foi o ano que o João Carlos de Oliveira bateu o recorde do mundo. Nós éramos da mesma equipe. E Sim. eu não assisti nenhuma prova do Pan-Americano. Falei, não quero, não estou lá, não vou. Sabe, não vou assistir nada. Não assisti. Fiz meu Nós treino. tivemos uma, Nós tivemos aqui o Gerson falando, e o que você está falando, estou me lembrando do que o Gerson Pronto. falou nos 400 das Olimpíadas, né, Lu? Nas Você se Olimpíadas. recorda que ele falou Isso, com aquele negócio com problema de doping, que doping. ele chegou, ele foi para a final, né? Foi, né? Na final. Steven alguma coisa, mas outro cara. E aí ele foi para a final. E aí um pessoal já tinha falado para ele desse cara. Steven, ele falou, o cara era grande, Steven Lewis, né? É, E aí ele chegou em quarto, parece, né? Naquela série, não sei que lugar isso, que ele chegou. E aí ele falou assim, foi em 88. E aí ele falou que quando ele chegou, que ele viu os caras na frente dele, ele chegou, sentou, depois da chegada, sentou na pista lá e ficou lá. Ali, a vida dele passou na cabeça. E aí ele viu que para fazer algumas coisas tinha que fazer outro caminho, que ele não ia fazer. Então ele percebeu que ali ele tinha que encerrar a carreira dele. Foi quando ele desistiu do atletismo. Que Entendeu? Então, coisa porque triste, né? foi aí, falou assim, ali eu vi que, pô, para mim chegar naqueles caras, o cara era grande, forte, comprido. Aí ele pegou assim, ele raquítico, né, magrinho, aquele negócio todo. Então ele falou assim, aqui acho que está na hora, porque eu não vou chegar nesse ponto, porque eu tenho que fazer outros caminhos, né, que eu não vou fazer. Então, é bem esse processo aí. Ô, Rosinha, dentro do atletismo geral, por exemplo, pena que não tá, a internet caiu em todo lugar, viu? E Hum. vocês não perceberam que eu sumi, né? Tá, aqui na minha Eu vi casa que aqui você tá. veio para baixo e a Zezé foi para cima. Então. Então mudou, porque aqui na minha casa aqui tá chovendo, caindo um vendaval, tá vento, e aí Então, caiu a aqui não. aqui internet. já choveu bastante já. Caiu a É. internet aqui, eu falei, caraca, sumiu. E aí eu falei, entra aqui, não pensei que tinha caído para vocês, mas vocês não caíram. Eu falei já com o pessoal do chat aqui, no Zap, né? Que caiu no YouTube, mas caiu em tudo quanto é lugar também. E aí, mas o Luan colocou para gravar e o pessoal que quiser vai assistir depois essas Tá. gravações aqui. Aqui em São Caetano não está chovendo Aqui agora. tá. Não, É que eu não estou vendo lá fora porque a cortina está já deu uma fechada. boa. Já faz uns 30 minutos, mais ou menos, deu uma chuva e que É. parecia que estava acabando o mundo lá fora, mas acho que chegou aí também, né, Lu? Chegou aqui que eu nem estava nem vendo. Então, ô, Rosinha, me fala aí para mim uma curiosidade aí. Um técnico. Falar de um técnico. Isso, de um técnico. Olha, eu tive vários técnicos, todos me apaixonei por todos, pelo trabalho que foi feito comigo. O Asdrubal, ele era, de todos eles, o Asdrubal, eu fiquei mais afastada, que eu treinava só de final de semana no SESI, né? E durante a semana eu treinava no Ibirapuera. Então, o Rabassa, porque quando você vê um atleta que tem talento, você quer também estar dando o seu palpite, ajudando, sabe? Então, teve uma época que eu treinei com o Rabassa, foi muito bom. Eu treinei com o Carlão, para mim foi assim, o seu pai foi o começo de tudo, né? E daí eu passei para o Carlão, que foi quando eu acabei sendo realmente atleta, participando de competições importantes, Troféu Brasil, para mim, campeonato estadual, essas coisas. Mesmo como universitária, participando dos JUBs e tal. Então, o Carlão foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque foi com ele que eu fiz os meus melhores resultados, né? Sim.
Então, eu me lembro dele com muito carinho, de todos eles que já se foram, eu me lembro com muito carinho. E um atleta? Uma atleta É, referência para mim? você vai falar um atleta e depois eu vou perguntar de uma atleta. Um atleta homem e uma atleta mulher, né? Isso. Não, mas um atleta que foi meu atleta ou que Não. eu Uma considero referência amigo? sua, uma pessoa amiga que você admirou por vários motivos, não só como atleta, como pessoa. Aí é difícil, né? Olha, eu sempre admirei a Soraya. Sempre admirei a Soraya. A Soraya entrou na minha vida, assim como eu falei para você antes do bate-papo, né? Eu não me lembro qual foi o nome, qual que é o nome, acho que era o professor Fred, do Rio de Janeiro. Ele sempre torcia para mim, sabe? Na arquibancada, gritava, vamos lá, vamos lá. E todas as competições que tinham entre São Paulo e Rio, ele sempre vinha, me cumprimentava, tal, sempre foi super legal, até que um dia ele chegou e falou assim: olha, Rosinha, você precisa de uma adversária boa, e eu estou preparando essa adversária para você, estou preparando uma atleta para competir com você. E daí surgiu a Soraya. E foi muito bom ter competido com ela. A gente sempre teve uma amizade muito legal, muito sincera. Ela comentou. Eu posso estar falando da Conceição Jeremias, que eu sou apaixonada também, entendeu? Aquela mulher versátil que fazia todas as provas. Se você mandasse ela fazer salto com vara, acho que ela faria e faria bem também, né? Então, é uma memorável. Conceição Jeremias, acho que na cabeça de todos os atletas da nossa idade, da nossa época, não vai esquecer de uma Conceição Jeremias. Eu lembro que Justamente. quando eu comecei no SESI, a Conceição já estava no SESI, né? Ela foi um tempo do SESI, né? Não lembro. Eu lembro, Eu eu acho não que foi o lembro se ela foi. finalzinho dela que ela foi pro SESI, se eu não me engano. Eu lembro, quando eu comecei no SESI, eu lembro que o pessoal falava muito da Conceição lá no SESI Santo André, o prefeito Saladino. É. E de um atleta? Um atleta, meu Deus, tem tantos. Te coloquei numa sinuca, né? Porque são muitas meninas e muitos homens. Não, é até pecado você Até citar pecado. um nome, né? Mas o João Carlos de Oliveira. Nossa, pensei nele. Pensei que João você ia Carlos falar de nele. Oliveira. João do Pulo, João do realmente. Pulo. Nossa, que amigo, que amigo. Era muito, muito legal. Viajar com ele, você só ria. Eu acionei agora que o Jabinhas impediu para entrar. Eu acionei o Jabinhas agora, que ele estava numa reunião. Eu falei, entra agora que a gente bate o finalzinho de papo com a Rosinha. Então, muito bacana, Rosinha. Você assim, eu te conheci há bastante tempo, você como técnica, eu observava você lá no Centro Olímpico, eu treinava com o DJ, você como atleta fantástico. Bom, eu vou cortar aqui. E aí, meu amigo Jabinhas, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza, boa noite aí, Jabinhas. Dá Boa boa noite, noite para nossa Jabas. grande amiga, que ela não te Boa conhece, noite. então você vai fazer as honras de conhecê-la agora, pode até falar com ela agora. Depois eu continuo meu assunto Bem, aqui. Pô, um prazer aí conhecê-la. Desculpa aí a demora, tive um compromisso e só agora fui liberado, mas logo que fui liberado eu corri aqui para participar aí. Obrigado por você aceitar o convite aí, estar participando com a gente. Eu que agradeço. Tá? Um grande prazer aí em conhecê-la. Prazer é todo meu, já. Como eu falei, ô, Jabinhas, a gente faz sempre aquele aquecimento antes de começar, né? E aí a gente conversou, Uhum. nós, né? Então ela falou assim: o Jabinhas eu não conheço. Aí eu falei que você também foi atleta velocista, era o cara que era candidato a correr os 100 metros abaixo dos 10, como o próprio Nakaya falou, o Jardel falou e blá, 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 blá. Aí já fiz uma apresentação sua no aquecimento para ela. Mas então, Rosinha, você como atleta, né? Depois como técnica, grandes evoluções. Você teve uma ideia? Essa pergunta, inclusive, vou fazer porque a pergunta é sempre do Jabes, que ele sempre coloca essa pergunta no meio. Você como atleta, tá? E depois você vai falar como técnica.
como atleta, você chegou onde você queria ou você queria ir mais? Ou fazer mais, no caso, como disse o Joilton, né? Eu acho que eu gostaria de ter ido mais além. Eu gostaria de ter ido mais além. Mas surgem mil problemas, né, na vida do atleta. Eu nem me lembro como é que foi que eu parei, por que foi que eu parei. Eu nem me lembro mais disso daí. Nós vamos perguntar depois. E como técnica? Olha, como técnica, eu acho que, sei lá, como eu te falei, né? A minha função sempre foi assim, dupla, tripla dentro do esporte, porque como técnica e chefe de seção, eu tinha outras funções, né? Então, mas eu não deixava os meus atletas na mão. E o que eu pude fazer para esses jovens, esses adolescentes, eu fiz dentro das minhas condições de professora, de técnica e de funcionária, entendeu? Porque como técnica de uma prefeitura municipal de São Paulo, quem trabalha sabe do que eu estou dizendo. Tem grandes limitações, desde a parte de material, como a gente já conversou antes, né? E hoje eles têm, pelo menos, quase tudo, se não tiver tudo, mas na minha época a gente teve que tirar dinheiro do bolso para comprar vara, sabe? Para trocar um cabo de martelo, e daí para frente, muitas coisas. E o que eu pude fazer pelos meus atletas, eu fiz. E eu não me arrependo de nada. E se eu pudesse fazer mais, eu faria. Aquilo, até que eu conversei, a gente acabou passando, né? O atleta, por exemplo, em véspera de competição, você tenta conhecer a fundo, mas você não conhece tudo. Eu tive criança que eu dispensava na sexta-feira, geralmente, quando tinha competição mirim, pré-mirim, infantil, na sexta-feira, para competir no sábado. E eu cheguei a me deparar com uma menina lá, na hora do almoço, no Centro Olímpico, mas você está de folga hoje, fulana, você está aqui fazendo o quê? Eu morava longe. Aí eu fiquei, que eu tive que passar, toda sem gracinha. E depois eu fiquei sabendo, infelizmente, que ela ia porque ela tinha um lanche. Então, isso daí é muito triste, sabe? Correto. Porque aí até onde você pode ir? Porque você sabe que você pode ir através dos testes, né? Você faz um teste com o seu atleta e você sabe que ele tem condição de estar correndo para X, ele tem condição de saltar até tanto, mas ali no papel. E a condição física dele, né, sabe? Real, né? Real. Real, exatamente. É essa palavra que faltou. A condição real dele, que mexe com a saúde dele, porque hoje ele está conseguindo correr sem comida sem comida na barriga. Mas e amanhã? O que será dessa pessoa? Né? Porque o metabolismo da gente, ele vai mudando a todo instante, né? E se você não tem combustível, já era. Fica, né? O Então é motor muito para. triste. Mas eu terminei, eu sou feliz com o que eu fiz, eu não me arrependo de nada que eu fiz. O atleta que teve condição fez resultado, sabe? E eu estou aqui hoje. Bacana. Com certeza você fez a diferença na vida de muita gente, viu, Rosinha? Isso Fez a diferença muito grande. Isso até porque eu acompanhei ela como atleta ainda, mas eu acompanhei ela como técnica, a gente conversava em competição. Rosinha sempre foi assim uma técnica mãezona para todo mundo, carinho. Você vê pelos atletas como tratava ela, né? Indiferente se era de pé menino, infantil ou adulto. Era um respeito, eu digo que ela soube impor respeito. Ô, Jabinhas, quer colocar uma pergunta para ela, alguma coisa assim?
eu ainda não, como eu falei, né? De repente a pergunta, Já foi talvez feita. a pergunta, talvez a Caiu? pergunta seja repetitiva, caiu. Eu sempre caio, né? Você sempre Pra cai. variar, sempre cai. O Luiz Alves fala, sempre cai, ele sempre cai. Mas vamos lá. Qual foi assim, o grande... Quem você se espelhou, assim, né, para iniciar essa trajetória no atletismo? Quem foi essa referência, assim, para você, né? Então, talvez eu tenha respondido em outras palavras para uma das primeiras perguntas que o Luizão fez. Na verdade, eu não tive uma referência, né? Eu sempre fui, assim, aquela moleca de quintal, que eu sempre morei aqui em São Caetano, num terreno de 60 metros de comprimento por 30 de largura. Então, o quintal da minha mãe sempre foi grande, sempre corri. Eu era aquela que não subia em árvore, meus irmãos subiam. E saíam todos queimados de taturana, mas eu não era boba, tinha medo, mas correr eu corria. Correr eu corria, eu gostava. A minha professora foi a Norma Pinto de Oliveira, que foi uma seleção brasileira de basquete. E eu treinava, Olha aí, ó, legal. eu não treinava. A gente fazia aula de educação física, né? Era uma brincadeirinha, brincava com bola para cá, para lá. E quando chegava na época das Olimpíadas colegiais, ela selecionava um grupo para estar participando das diversas modalidades. E eu fui selecionada para fazer o atletismo. E nessa brincadeira, o técnico de atletismo na época era o pai do Luizão, o seu Alcides. Ele pegou e falou, vou aproveitar algumas dessas crianças aí que eu estou vendo que tem gente que tem qualidade. E daí, numa das seletivas, aliás, foram várias seletivas, eu passei em todas. E ele pegou 3 atletas do colégio que eu estudava, do Alcina Dantas Feijão. E daí eu sei que já em seguida já participei de jogos regionais, sabe? Jogos regionais é fraquinho, né? Depende da região. Então, já fui, nem me lembro qual foi a prova que eu corri. Eu sei que eu participei de revezamento e comecei a treinar com o seu Alcides, achei maravilhoso, uma coisa diferente, né? E que chegava lá, ele dava tudo para a gente. Você saltava, você corria, ele era versátil no trabalho dele, principalmente porque com o iniciante tem que fazer isso mesmo, né? E foi assim que eu comecei no atletismo. Então, eu não posso nem falar que eu tive uma referência. Foi participando assim que eu comecei a conhecer os melhores atletas na época, uma Silvina, que fazia 100 metros, né? Legal. A um Abozo, que fazia o arremesso. Então, todas são atletas que eu estou citando já bem mais velhas, né, que já tinham resultados, que já tinham passado por seleção, tal. Tanto que eu fui protegida em todos os sentidos. Quando comecei a fazer atletismo, quando entrei na faculdade, era assim, eu sou a caloura protegida, porque eu era a única na época, então... Você falou da Norminha, né? O Rosete falou aquela Norminha, porque deixei passar batido, depois eu falo. Mas a Norminha, o meu pai era técnico lá de São Caetano, né? A gente era tudo moleque, 6 anos, era tudo molecadinho, brincava. Meu pai colocou para eu fazia atletismo, mas assim, é tudo recreativo, né? Mas a Norminha foi a primeira que eu joguei basquete com ela. Ela tinha uma escolinha de basquete em São Caetano, lá na pista, aqui na quadra do lado. E meu pai, eu gostava do basquete. E aí meu pai colocou para jogar basquete com ela. Tinha um horário lá que o dia da molecadinha, né? Eu ia jogar basquete. Eu sempre lembrei dessa cena. Eu, moleque, né, besta, nunca tinha visto bola de basquete assim para jogar em time, né? E aí quando entrei lá, já tinha aquelas molecadinhas que já treinava. E eu tomei uma cotovelada na boca, eu caí de costas no chão assim, eu não sabia nem onde eu tava. Aí a Norminha veio assim, olhou para mim assim, levantou meu beijo assim e tal. Não é nada não, vai pra quadra, vai pra quadra. Nunca mais esqueci daquela cena da Norminha. Grande Norminha.
Deixa eu te perguntar, Rosinha. Então a gente falou de técnico, né? Eu já te perguntei das referências de atletas, né? Vou falar de um atleta, um técnico e tal. Quando você começou a ver, você começou a ver que você tinha que parar o atletismo, como é que foi esse momento para você? Você falou, bom, agora eu vou ter que parar, tá? E aí, como é que foi isso na sua cabeça, aceitar isso? Eu estou me lembrando, foi difícil, porque eu comecei a sentir o meu tendão de Aquiles. Aliás, dos dois pés, os tendões de Aquiles. Sim. Dos dois pés. E então, teve uma época que eu ficava 2 meses sem treinar, porque eu não conseguia pôr o pé no chão. Aí chegou uma época que eu fiquei 1 ano mais usando gesso do que com o pé normal. E eu fiquei 1 ano parado, acho que foi em 82, foi 83. Aí eu fiquei o ano todo sem competir, não teve jeito, doía muito, graças a Deus não rompeu. Aí, quando chegou no final do ano, eu comecei os trotezinhos, tal, e ainda consegui ir para o Troféu Brasil no ano seguinte, fiquei acho que em segundo no Troféu Brasil, nas 2 provas, no 800 e no 1500, e daí para frente, daí eu falei, não dá mais, não dá porque me dói demais. Fiquei 1 ano parada e continuo sentindo, então foi aí que eu acabei encerrando minha carreira. Mas foi muito estranho, porque na minha cabeça eu podia, sabe? Mas, infelizmente, o pé não ajudava. O pé não ajudava. E é o que eu estou me sentindo agora, sabe? Porque eu continuei treinando quando eu podia, tal, corria 1 hora, 1h30, tal, até que eu tive problema de ciático e fui proibida de correr por causa do impacto. Aí vou caminhar. Então, caminhava na rua aqui debaixo da minha casa, tal, não sei o quê, até que um dia eu comecei, faltava 1 quarteirão para chegar em casa, e eu não conseguia pisar no chão, começou a doer. Isso foi no começo do ano passado, antes da pandemia. E daí veio a pandemia, não podia ir ao médico, não podia fazer nada, e eu fui ficando em casa, e não dava para andar, eu até tentava, até que quando chegou no mês de junho, julho, eu consegui, o Vitor estava fazendo alguns atendimentos, e ele falou assim, Rosinha, infelizmente, você vai ter que parar, você não pode andar, você está proibida de andar. Você pode fazer bike. Falei, mas aonde? Uma que eu odeio bike. Né? Andar de bicicleta, você lembra do campo de férias, né? Eu era a única que fazia zigue-zague lá no campo de férias. Nossa, você nem fala aquele campo de férias. Lembrar. Então, eu não vou comprar uma bicicleta ergométrica para ficar em casa, porque eu sei que eu não vou usar mesmo, porque o SESI estava fechado. Então, fazia ginástica em casa, pronto. E ele falou assim, você pode só nadar e fazer bike. Então, eu vou no SESI, faço fortalecimento, né? Puxo meus ferrinhos lá, nado e faço 25 minutos de bike. Quase morro, né? Odeio, mas eu faço. E é isso daí. Então, na verdade, foi aquela que eu ainda até comentei com algumas pessoas, por exemplo, a Tea, que fazia lançamento de disco e tal, ela parou muito antes de mim. A Rosângela também parou. E eu pensava, gente, mas eu não sinto essa vontade de parar. Quando é que eu vou sentir essa vontade? Então, essa não foi vontade, foi imposta, né? Pela minha saúde. E hoje estou desesperada, porque se eu puder dar um trotezinho, pode ter certeza. Vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria. Mas olha, eu já operei o tendão há 2 anos, o meu direito estourou fazendo um circuito, exercício bobo, e agora estou sentindo o pé esquerdo, mas isso desde 2000. Então, eu andei muito, né? E foi em 88 que começou a primeira dor, 83, 82, 83. Começou as primeiras dores, né? Mas tá bom. Eu acho que era o tempo. A Soraya pediu 2 vezes a entrada aqui, mas mesmo assim ela não conseguiu acessar a câmera dela.
A gente vai, a da Soraya, nós É que vamos não fazer. é, que a câmera estava em cima, né? A Então, câmera. não, ela não conseguiu ligar a câmera dela porque ela está no celular. Mas a gente vai marcar esse encontro com elas novamente. Então, então quer dizer que essa parada sua, o Rosinha, você parou mais assim na sua cabeça, foi difícil de aceitar mais pelas contusões, né? Foi, exatamente, foi mais por contusão porque pela cabeça. Que na minha cabeça eu acho Ainda que se aguentar mais eu achava 300 que anos. daria, ainda daria. Eu acho que você provou isso, né? Porque você ficou muito tempo parada e ao retornar no Troféu Brasil, que não é uma competição fácil, você foi vice-campeã. Com certeza foi somente a parte física mesmo, a parte Foi, talvez, sabe o psicológica que estava, a talvez, vontade estava aí dentro, né? exatamente. Eu não sei se foi treinamento errado, sabe? Não sei te explicar o porquê. Porque eu fui uma atleta que eu sempre me preocupo. O Carlão foi um técnico que ele se preocupava desde o café da manhã até o lanche da noite, com todos os atletas. Ele enchia o saco mesmo. Você tem que comer isso, tem que comer aquilo. Ah, se não tiver, você come o que tem, mas você não deixa de comer, sabe? Ele foi muito participativo na minha vida. Várias vezes ele chegava de surpresa lá na casa da minha mãe e na hora do almoço, sabe? E a gente sentava na mesa, comia e perguntava para minha mãe também: "Ó, a Rosinha está se alimentando de manhã? O que ela está comendo de manhã?" Tá? Então, lá em casa, minha mãe sempre foi a favor de muitas frutas, sabe? Leite até hoje, se você ter uma ideia, eu compro 8 caixas de 12 leites por mês na casa da minha mãe. Que a minha mãe mesmo, 81 Nossa anos, Senhora! ela toma muito leite. Os meus sobrinhos são bezerros. Então, graças a Deus a gente procurou sempre fazer uma boa alimentação. Então, eu acho que eu consegui seguir direitinho, né? Mas nessas brincadeiras aí, durante esse tempo todo, eu tive anemia também. Então, o que explica isso? Entendeu? Eu lembro que eu fui para uma competição, acho que foi em Natal. Foi em Natal. Fui para Natal e ainda passei mal com a comida do avião e competi e voltei, que era uma seletiva das Américas, Copa das Américas. Eu tinha tudo para ir para essa Copa das Américas. E eu acabei perdendo para a Argentina porque me deu aquela fraqueza que subia dos pés para a cabeça. E daí eu descobri que eu estava com anemia. Putz, Então, são coisas que acontecem na vida do atleta que você não sabe explicar, deixa eu né? explicar isso. Por mais cuidado que você tome, acaba acontecendo. Eu também tive esse problema de anemia e eu tinha anemia, meu filho tinha anemia, a minha irmã mais velha tinha anemia. Aí um dia, na época que eu trabalhei no Hospital das Clínicas, eu perguntei para o médico. Aí os médicos com quem eu trabalhava, e eles disseram que a raça negra, as pessoas de raça negra, têm muita propensão à anemia. Isso mesmo. Que não se fez estudos assim. Os estudos que eles tinham feito eram mais ou menos que falava que a raça negra tinham dois problemas que as pessoas teriam que estudar, né, para ver realmente por que acontecia isso: anemia e problema de coração. Ah, sim. Eles fizeram alguns. É que hoje, infelizmente, os grandes hospitais, o Hospital das Clínicas não é diferente, né? Antes eles investiam muito em pesquisa. Investiu muito em pesquisa, ainda mais em atleta. Uhum. Mas hoje não se investe tanto em pesquisa, né? Então, às vezes, eles têm vários casos que são problemas parecidos, mas se tornam isolados, porque não é de conhecimento de todo mundo, e aí, de repente, eles não levam assim, com tanta importância para poder ver realmente o porquê que acontece isso, né? Para poder tentar ajudar. Mas eu tive esse problema de anemia.
O Júnior teve anemia, a minha irmã mais velha também teve anemia. Então, assim, aí quando eu perguntei para o médico, que por conta da nossa família ter tido problema de anemia, o meu era de ferro priva. Eu tratei durante muitos anos. E depois melhorou. Depois que eu entrei no HC, praticamente fazia exame direto e não dava nada. Mas eles deveriam realmente... É que não se tem muita pesquisa, né? Infelizmente, as pessoas não se interessam, né? Exatamente. Se tivesse, eles poderiam descobrir muitas coisas. Muito bem. Então, e ajudaria muito, né? Ajudaria muito. Somente a nível atlético. Por isso que hoje tem muito estudo em função do DNA, né, de genética, que inclusive tem muito linha dos brasileiros que estão tomando a linha de frente. Mas, Rosinha, tem um negócio que a gente faz aqui todo sábado, que é um sorteio. Infelizmente, pô, eu sei que o Pires tinha mais coisa para perguntar ali, mas infelizmente, essa internet ela caiu para todo lugar, viu? Porque todo mundo mencionou aqui e não veio até agora a internet aqui. Entendeu? E a minha internet aqui da minha casa, o ano passado, eu mandei vir uma internet boa para cá, eu comprei uma e aumentei ela agora. A Soraya tentou entrar de novo. Tentou entrar de novo, mas o negócio é com ela lá, viu? Aparece o nominho dela. O negócio é com ela, porque ela não consegue ligar a câmera dela. Ai, que pena. Mas a gente vai falar com ela depois. E a gente faz um sorteio que nós temos os nossos parceiros, né? Uma Academia Imagem, que é onde eu trabalho, o estúdio do Mascarenhas aí do Jabas, tem as frutas secas da Zezé, que é o Pocket, né? Fruta Pocket. Frutas Pocket, aquelas frutas secadas muito gostosas. Depois de um ano a gente conseguiu comer. E nós temos o Paulo Almeida, que é um amputado que sorteia também as palmilhas, né, pra gente, né? E hoje o pé ativo. O pé ativo. E hoje o papo é com o Jabas aí. Eu coloquei todos os nomes do pessoal que entrou naquela época lá, naquele momento lá, então eu já fui colocando. Mas eu sei que o Pires tinha pergunta para fazer. Mas a gente vai conversar em outro momento. Eu vou colocar aqui para a gente sortear, para depois fazer a última pergunta para você aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos lá, sortear. Vou colocar aqui, ó. Vão aparecer no meio aí. Vamos ver quem ganhou. José Martins. Não. O Martins. O Martins. Não, o Martins não vale. Martins não vale, não. Martins não vale, não. O Martins, ele é fisioterapeuta, né? E ele conhece você, Rosinha, é que é só você ver na foto. Depois eu te mando as fotos para você ver as pessoas. Você sabe quem é. Ele conhece. Teve um outro sorteio aqui, eu não lembro do que era, que foi, e ele ganhou também. Caramba, não, coitado. Martins, já estão pensando que eu estou sacaneando aqui, mas não estou, cara. A sorte está sorrindo para ele. E ele disse para mim, ele ficou tão feliz que ele falou assim, o pé ativo, né? Foi a semana passada. Foi há 2 semanas atrás. Então, aí ele falou, nossa, Zezé, eu fiquei tão feliz, eu nunca ganhei nada na minha vida. Olha quem entrou agora no final. Grande Soraya. Soraya, você vai poder olhar para a cara da Rosinha e falar um oi para ela. Eu vou até deixar, pode falar. Ai, Rosinha, tá me ouvindo bem? Tá tranquilo. Ai, Rosinha, quando eles me falaram que a nossa live seríamos nós duas juntas, eu fiquei assim super feliz. Pena que, como o Luizão acabou de falar, a internet tá, não sei o que está acontecendo, gente. Eu acho que meu computador, eu não gosto muito de usar o celular porque eu acho que é muito pequenininho. Eu gosto da tela grandona, mas já vi que pelo celular, pelo notebook não vai dar certo. Então eu já vi que quando for a minha vez vai ter que ser pelo celular mesmo, porque senão eu vou ficar fazendo vocês me esperar e nunca vou conseguir entrar. Mas vai dar tempo de você arrumar. Vai dar tempo de você arrumar o notebook, porque assim. Olha, Soraya, eu falo uma coisa. Experiência própria. O meu notebook eu não consigo. Eu consigo entrar no YouTube, mas na live eu não consigo entrar. Eu faço tudo pelo celular, porque eu não consigo entrar pelo meu notebook. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês.
Vou falar uma coisa E para você, você. Rocinha, que prazer te ver, viu? Muito Prazer feliz mesmo. todo meu, querida. Vontade de estar perto de todos vocês, abraçar bastante, beijar, beijar. Foi o que o Pires Vamos falou. esperar passar essa pandemia para a gente fazer nosso encontro dos melhores de atletismo, né? Precisa, Zezé. Isso mesmo. O Pires Mas Vamos tinha fazer isso. assim, vamos matar as saudades, vamos dar bastante risada, jogar bastante conversa fora, Com né? Que nós certeza. estamos precisando Aham. desses momentos assim, principalmente estando do lado de pessoas tão queridas, né? Nossa, e como? Pessoas que a gente não vê há muito tempo, então Muito É. legal. Eu falei assim Deixa eu te para falar uma eles. coisa. Pode falar. Ô, Luizão, vocês estão as duas reclamando, né? Porque teve que entrar com o celular e tal. E você é responsável de um presente que faz tempo que eu estou precisando, que eu estava precisando. O meu notebook, acho que 2008, 2009, é o Windows 7, você quer saber? Aí eu falei, gente, falei para minha sobrinha, como é que eu vou falar com os meus amigos? Ele falou que era melhor pelo computador, porque aparece o rosto na tela maior, tal, não sei o quê. Daí ela veio aqui, mexeu, ele está tão lerdo, mas tão lerdo. Eu falei, o quê? Casas Bahia. Comprei um outro laptop para mim. Eu estou chique, viu, Soraya? Eu estou com um computador novo. Porque Graças a você, Luizão. porque esse que você comprou já tem o Windows 10. Então é muito mais já tem o fácil. Windows 10. Ele é mais fácil para fazer as coisas. Igual eu falei para a eu Soraya. acho que o meu problema, Quando eu meu falei para a problema acho que está Soraya. sendo esse. Acho que vou ter que mudar meu notebook também, viu? Mas Porque está complicado o negócio. a gente dá muita risada aqui, porque a gente pega a gente tá, assim, a nossa lista de entrevistados é grande, né? E a gente pega o pessoal, o Bertelli, já entrevistou o Bertelli, o Zebinho, que foi semana passada. Aí esses caras, eles demoram para entrar no computador. Eu falei, gente, nós somos do dinossauro, meu. Demora para mexer, é porque não mexe muito. É igual a Conceição falou, Lu, eu não mexo toda hora, porque às vezes eu mando recado para ela, ela demora 200 dias. Aí eu falei com a Esmeralda, ela demorou assim, uns 4 dias para me responder. Aí eu falei mesmo no WhatsApp, eu demoro. No WhatsApp, então. Aí ela falou assim, não, Luizão, eu não vou participar, que eu estou no interior. Aí eu falei, beleza, está viajando ou está morando aí? Ela falou, não, estou fugindo do Covid. Então eu vou ter que esperar quando ela voltar. Mas legal, Soraya, que você entrou agora no finalzinho, mas eu vou marcar uma agenda com você, marcar um outro dia, e nós vamos bater um papo longo, bacana. Aí você já conseguiu, já viu mais ou menos como é que é o caminho, vai treinando aí. Não, agora já consegui me achar aqui, já viu? Se achou? Muito legal. Me achar. Muito prazer em revê-la, né? Porque fazia tempo que eu não via você, muito menos a Rosinha, apesar da gente até morar próximo aqui, mas as correrias. Mas foi muito legal, bacana. O Pires Não, prazer é todo meu estar com vocês, viu? O Pires, né? Ele entrou no começo na sala do chat, e aí ele falou, poxa, ele foi o primeiro a entrar, ele falou, poxa vida, meu, que bacana. E aí ele falou, que saudade que eu tenho de estar todos com vocês. E o Pires, né, que igual a Rosinha falou, o Pires era um cara que levava a gente pro campo de férias e Bitinga. E a gente aprontava muito. Inclusive, quando eu trazer o Pires aqui, vocês podem preparar, que eu quero que vocês assistam, porque eu vou colocar umas fotos do Pires naquela época. Não vou falar agora, não vou falar nada. Eu estou esperando esse momento com o Pires. Eu vou colocar umas fotos, que só eu tenho aquelas fotos, se eu não me engano. Olha, não Né? esqueça Inclusive de o Neilton está junto. Não esqueça de colocar, se você tiver aquela foto que ele conseguiu, né? Conseguiu colocar o carro dele dentro do gol. Foi nós que colocamos. Foi o comando da madrugada. Eu, Valdomiro. Eu sei que... A gente saía de madrugada, ele tinha um carrinho pequeno, né? E era um campo de futebol cercado com alambrado, assim, aqueles encaixes. Mas a gente ficava de madrugada, levantamos de madrugada, eu, Valdomiro, Matias, mas só a bandidagem, né? Pegamos uma bicicleta, fomos até o alojamento dele, catamos o carro dele pequenininho, arrancamos o alambrado, mas nós ficamos estudando isso no dia anterior. Arrancamos o alambrado, enfiamos dentro do campo, carregamos o carro dele, um monte de cara. Fechamos o alambrado, pusemos a tela e voltamos para o alojamento, lá para os quartos das casas, né? A gente levantava cedo, levava as crianças para ir tomar café lá no alojamento, levanta o Pires, casa dele, da diretoria, né, Rosiana, lá embaixo. Ele levantou,
falaram, né? A gente não estava lá na hora, mas falaram assim que ele pegou, saiu quando ele viu, não viu o carro dele, quando ele virou do lado, o carro dele dentro do campo. Aí, o portão para sair, só tinha portão de pessoas para sair, não tinha portão de carro. Aí ele parou assim, disse que ele cruzou o braço e ficou assim, ó, olhando o carro dele e olhou para cima, que ele era muito grande. Aí, quando ele chegou no alojamento, tava eu sentado na mesa, Valdomiro com as crianças dele, todo mundo, ele chegou no alojamento andando e olhou assim para nós, olhou para todo mundo assim, e a gente tomando, falando com as crianças, aquelas caras de pau. Aí ele falou assim, eu sei quem foi. Só falou assim, né? As pessoas que não viram não entenderam nada, né? E aí nós continuamos. Aí ele chegou assim pra mim. A gente tinha apelido lá, né? O meu era Miami Vice, do Valdomiro era Pelé, do Matias, eu não lembro o que era. Você tá por trás disso, Miami. Aí eu, por trás do quê? O meu carro. O que tem seu carro? Dentro do campo. Não sei de nada, Pires. Aí chegou no Valdomiro e tal, né? Mas ele sabia que era a gente, que a gente dá pra caramba. Mas a foto que eu vou mostrar aqui no dia, quero que vocês não percam esse dia, porque essa foto aqui é fantástica. Inclusive o Neilton tá junto. Mas vamos lá. Gente, a gente vai encerrar agora, infelizmente. Vai encerrar. Soraya, prazer em revê-la. Depois eu converso com você amanhã, durante a semana eu converso com você, porque semana que vem nós temos. Se a Conceição não me confirmar semana que vem, Soraya, eu vou colocar você para falar. Tá ótimo. Mas eu te aviso já na segunda-feira que semana que vem Você lembra da Mazé? Eu me lembro, claro. Então, é a Mazé com a Conceição. Se a Conceição não me responder, né? Eu coloco você junto com ela, mas eu entro em contato com você. A Mazé já me respondeu, já mandou até a foto dela. Eles vão ter que ser uma foto recente. Falei, recente, antiga, de atleta, pulando, saltando, correndo, fazendo qualquer coisa. Até mandou para mim. Só vou esperar a Conceição. Se caso ela fazer, eu já te coloco sábado que vem. Senão a gente vai esperar outro sábado, porque outro sábado é o Parreira e o Avelino. Aí depois a gente vai acertando e eu converso com você outra data. Não tem problema. Porque a nossa não tem lista, problema. Eu estou em dívida com vocês. Então, assim que tiver um espacinho, você me coloca e me avisa. Eu já te comunico essa semana. Então, galera, tá ótimo. Muito obrigada. Não, mas não sai ainda não, pode ficar aí. O pessoal que não assistiu, eu vou estar despedindo aqui, o pessoal que não assistiu, ficou gravada no chat toda a nossa conversa. Então, o pessoal pode entrar no chat lá, que amanhã acho que já vai estar tudo lá no canal do YouTube. Façam divulgações, se inscrevam lá, deixem o like lá de vocês, compartilhem, e que vai estar esse bate-papo, inclusive a entrada da Soraya no final, vai estar tudo lá gravado, foi só assistir. Rosinha, cara, menina do céu, eu ia falar cara, né? Mas é menina do céu, fico muito contente de ver você. Ela continua igualzinha. Então, gente, Tá invejado, você entendeu? Então, falando do mesmo jeito, quando eu estava explicando as técnicas para os atletas dele, você entendeu? Isso você percebe nas pessoas que elas não mudaram, elas são permanentes sempre. Por isso que eu falo assim, nada subiu a cabeça. Você entendeu? Não importa a fama, quem seja, nada subiu na cabeça. Isso que é importante. Por isso que eu trago muita gente, bastante. A gente só traz aqui que a gente falou, né, Zé? Isso aqui, eu fico falando, gente, mas essa obra aqui não é minha, não, cara. A obra aqui é desse cara aí e desse Zé. Eu entendo a fogueira. Você entendeu? Não entrou na fogueira, não. A obra foi em conjunto. Tanto que a obra deu tão certo, que a gente sempre está junto aí, e realmente a gente vê que um acaba completando o outro. Porque todos nós temos o mesmo pensamento, né? Inclusive, temos o mesmo pensamento. Só está faltando aqui do nosso grupo aqui o Edmilson, mas que eu já falei, né? Está lá com a família dele, está de Covid, infelizmente, mas estamos lá. Então, Rosinha, eu te agradeço de antemão. Você entendeu? Né? Te agradeço por ter participado, obrigado por ter contado as suas histórias, muito bacana. Assim, o projeto, essa ideia, né, do Jarbinhas aqui, o Soraya e a Rosinha, é a gente ajudar os atletas que já pararam, mas ajudar que jeito? Com palavras. Os atletas que pararam, os atletas que estão para parar e os novos, que a gente sempre pede aquelas perguntas que eu fiz para a Rosinha. Né? Acabei não fazendo a pergunta direto hoje. O que tem, né, de palavras, né? Então a gente pergunta como foi a transição de atleta para a vida de atleta, né, para a vida profissional. O que aproveitou, o que aproveitou, o que não aproveitou. Você deu porque assim, o atleta, ele tem uma vida curta. Tá? E depois que termina, você tem que seguir sua vida. Tá? E agora, como você vai seguir sua vida? Se você não estudou, não aproveitou nada, não fez nada.
Entendeu? Na nossa época era muito mais difícil o processo de patrocínio, como a gente já falou aqui. Mas eu agradeço a Rosinha e agradeço a Soraya agora, mas a Soraya vai voltar com a gente aqui bater um papo, tá? Muito Com obrigado, certeza. Rosinha. Um beijão para você, nega. Fiquei Muito muito feliz de te ver de obrigada. novo. Não Zezé, vejo a hora de encontrar com vocês pessoalmente. Eu que agradeço a oportunidade, porque a gente acaba se fechando, né? E não é porque eu quero me fechar, eu quero me esconder. Não é o seu dia a dia que vai sim. sendo ocupado de uma determinada forma, e quando você vê o dia passou, eu adoro ler, faz tempo que eu não abro um livro, é muita coisa. Então, olha, essa 1 hora que nós estamos aqui, Uma hora nossa, e já me meia. Já é uma hora e espaireceu. meia, 1h40. Então, espaireceu, foi muito bom, revi vocês, vi um pouquinho a Soraya, tá? E a gente, se Deus quiser, essa pandemia vai passar e a Vai. gente vai se encontrar de novo, né, Zezé? Tomar Com nosso certeza. chopinho. Isso, vamos fazer um encontro nosso, vamos fazer um encontro nosso e com certeza, sabe, a gente vai, o nosso papo aqui, ele no máximo é até 2 horas, né? A gente nunca fica mais que 2 horas, porque também fica cansativo para os convidados, mas o nosso encontro com certeza vai ser de horas, vai ser de muitas horas, para a gente realmente poder ter bastante tempo para a gente, além de se abraçar, de estar junto, a gente contar da nossa vida, como a gente sempre fez, né? Porque é o que eu sempre falo, a nossa família do atletismo realmente é uma família, com defeitos e qualidades, Mas é uma cada um família. do seu jeito, mas a gente é uma família. A gente sente falta, a gente quando se vê, nossa, a gente tem muita coisa para contar, muita coisa para compartilhar, isso que é realmente muito bom, né? E eu estava até comentando. Eu estava comentando isso há umas entrevistas anteriores, e que a gente, hoje em dia, a gente não vê o que nós temos, a amizade de 30, 40 anos. A gente vê hoje, infelizmente, que os jovens, eles não sabem, às vezes eles não sabem, vamos dizer assim, não é segurar, é manter uma amizade, sabe, ser fiel. Nós éramos atletas, poderíamos competir na mesma prova, dentro da pista, mas fora da pista éramos amigos. Era assim, sabe? Tava sempre todo mundo junto, não tinha aquela rivalidade, não tinha aquele fulano é melhor que eu, todo mundo era igual, fora da pista todo mundo era igual. Isso realmente é o que faz a diferença, né? E nós fomos de uma geração assim muito privilegiada, né? Como você falou, existia dentro da pista, cada um fazia o seu melhor. Fora da pista, a amizade continuava a mesma. E como você falou, hoje em dia os atletas assim não conseguem manter essa amizade, essa rivalidade sai da pista e vem para fora da pista. Você entendeu? E é isso que nos fez e que nos faz de uma geração diferente. E que faz com que a gente, olha, passe anos e anos e anos, quantos anos, como você falou, de repente mais de 30 anos, e a gente tem o mesmo carinho, o mesmo respeito, a mesma admiração pelas pessoas que foram adversárias nossas, que foram de clubes diferentes. Né? Bem para isso mesmo. É maravilhoso. Isso é o que é o maravilhoso do atletismo. E eu vejo isso, não puxando a sardinha para o nosso atletismo, mas eu vejo isso dentro do atletismo. Em outras modalidades, eu não vejo as pessoas terem essa mesma aproximação. É assim, tem uma amizade um ou outro, mas não como o atletismo, que o atletismo realmente ele é muito bom. Jabinha, é verdade. Despedir aí da Rosinha, da Soraya. Oi? O Jabinhas despedir da Soraya, falar um... A Rosinha, uma simpatia aí. Obrigado aí pelas palavras aí, pelas histórias, por tudo que... De nada, Jarbas. Eu estou à disposição de vocês, entendeu? A tecnologia, ela veio para ficar. Eu acho que a gente não faz mais nada sem um celular, sem um computador. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que isso tirou o sentimento. Calor humano. Exatamente. Eu acho que agradeça a isso, essa falta de sentimentalismo, porque é muito fácil eu falar com o
o Luizão em Mauá, é tão fácil falar com uma Zezé em São Paulo, a Soraya, eu não sei onde está morando, mas... Sorocaba. Soraya? Sorocaba. Em Sorocaba. Sorocaba. Tá vendo como é fácil? E daí para fora. Eu converso com meus sobrinhos que moram em Portugal, assim como eu estou falando com vocês. Então, fica difícil, né? Porque o sentimentalismo é aconchegante, né? Aquele abraço gostoso, aquele beijo, aquela beijinha, né? Fica fora. Nossa, fica fora. Mas Mas tudo bem, a gente vai dar um jeito de não deixar morrer isso, tá bom? com certeza. Exatamente. A gente vai ter um encontro esse ano ainda. Vocês três. Esse ano a gente vai ter o nosso encontro. Ainda esse ano a gente vai ter o nosso encontro. Esse é torcer pela cura desse Covid aí que vai facilitar essa gente. Muito bem. Soraya, quer falar alguma coisa? Despedir? Mas você... Pode falar, Jabes. Pode falar, Jabes. E Soraya também, mas é mais fácil na próxima. Na próxima a gente vai conversar mais e poder se conhecer um pouquinho mais. Legal. Né? Um pouquinho mais. Contar um pouco da minha história, do que eu estou fazendo atualmente, né? E Nos deixou ansiosos. É isso aí, deixou ansiosos. Então, beleza, galera. Vou despedindo aqui, agradecendo dessas duas grandes figuras, grandes atletas, grandes pessoas. Isso é muito importante, como a Zezé falou, a Rosinha falou, que a gente fala todas as lives aqui. Igual o Zé falou uma frase muito bacana semana passada. O esporte, ele é individual, o atletismo, né, no caso, ele é individual, mas ao mesmo tempo ele é coletivo. Porque fala isso que a Soraya falou. A gente entrava na pista, que é uma frase, essa daí, Soraya, que a gente fala quase todas as lives aqui, o pessoal que vem. A gente entrava na pista, fazia o seu melhor, corria e já saía cumprimentando. O cara ganhava, mas você cumprimentava ele, não virava as costas para ele, não desprezava ele. Por isso que nós somos essa grande família hoje. Então, por isso que nós temos isso aqui ainda. Eu converso com o pessoal, eu fico responsável pelos contatos, né? Vocês não têm noção do que eu escuto. Eu nem passo, às vezes, não dá nem para passar tudo para eles. Aí ele fala assim, você não tem noção o que vocês estão fazendo. De lembranças, de recordação. Tem caras, o Eusebinho quase não dormiu de ansiedade de participar do encontro, do papo da sábado passado. Mas você sabe, hoje eu falei, gente, toda hora eu olhava no relógio, ai meu Deus, eu não posso perder o horário, que eu tenho que... Aí na hora que eu fui começar, eu não consegui entrar, eu falei, eu não acredito, fiquei mais de 40 minutos e não conseguia, falei, não é possível. Mas não vai mais acontecer. Não, mas a gente vai conversar, você vai aparecer aqui. Então eu agradeço vocês, agradeço a Zezé, agradeço o Jarbinhas. Na próxima o Herculano vai estar com a gente, claro. E eu vou encerrando por aqui. E mais uma vez, grande abraço para vocês, grande beijo para vocês do nosso papo de atletismo aqui. Beleza? Um beijo, Rosinha, beijo, Soraya. Beijo, Lu, beijo, Jarbas. Beijo, obrigada. Beijo para vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Manda um beijo pro Júnior. Manda sim. Também. Eu vou falar para ele assistir essa live. Eu vou falar para ele assistir. É que ele estava com compromisso, mas eu vou falar para ele assistir, tá? Beijo. Fala assim. Manda um beijo pro Sérgio. Manda sim, Rosinha, pode deixar. Eu falei para ele que você ia estar aqui, mas ele é um gandaieiro de primeira marca. Não fala dele, não. Você também é. Pode ser. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.